casa, ó, cara. Um Tá abraço. aguardando. Gente, então, Espírito Santo. Hernani, um abraço, Hernani. Goiás chamamos. Goiás está aqui. Espírito Santo, Bahia. Então acho que estão todos aí, né? Espírito Santo também não. Ok? Gente, então vamos começar. Aqui o CONAS, o CONASEMES, a Beatriz está participando com o presidente do CONAS. O Enio vai estar em São Paulo. O Nardi tem para um deslocamento. Mas está aqui também o Nilo, não, logicamente falar, o Nilo e o Jurandir estão aqui presentes. Estamos aqui presentes todas as áreas do Ministério da Saúde, né, os departamentos que compõem a SEGEP, todos aqui presentes, e as outras áreas também, né? E a ideia nossa, quero agradecer aqui a Fiocruz e a UNASUS aqui, cedido gentilmente esse espaço para a gente aqui, e a gente achou por bem convocar essa coletiva à imprensa hoje, essa coletiva de videoconferência com os estados, porque como o decreto foi publicado o decreto ontem, o decreto 7.508, que regula a 8.080, a gente achou por bem fazer essa videoconferência hoje. E convidamos também para compor esse grupo a doutora Leni Santos, que é advogada sanitarista, e eu diria que foi a madrinha do decreto, que é ela que, a convite da Fiocruz, ainda no governo Temporão, no ministro Temporão, fez um estudo propondo a regulamentação da 8.080. E o ministro Padilha recebeu esse estudo da Fiocruz e entendeu que aquilo era uma prioridade, né? É importante que a gente faça esse registro, que essa preocupação é uma preocupação do governo Lula, do governo do ministro Temporão, que convocou a Fiocruz para repensar essa questão do processo infraconstitucional do SUS, ou seja, o processo a regulamentação que estava sendo feita por portarias, e a Leni já tinha há tempo chamado a atenção dessas questões todas, ela, o Gilson Carvalho também, outras pessoas que têm feito críticas ao modelo, crítica no sentido proativo, né, do termo. E foi feito então uma consultoria, ela fez uma proposta que foi entregue pelo ministro, a Fiocruz ao ministro Padilha, e nós, logo que assumimos, no âmbito da SEGEP, entendemos que esse decreto passou a ser uma prioridade nossa, né? Uma vez que no novo desenho que foi colocado para a SEGEP, eu já estou falando para os estados, hoje nós coordenamos os grandes 5 sistemas do SUS, o sistema de ouvidoria, o sistema de auditoria e avaliação, as relações interfederativas que tem no DAI o André, que é o nosso diretor do Departamento de Educação Interfederativa, o sistema de informática e informação do SUS e o sistema de gestão participativa, ou seja, que é a Júlia Roland, a nossa diretora. Bom, mas o decreto, né, eu estou falando isso só para dizer que, de certa forma, isso foi uma prioridade da SEGEP, mas não só da SEGEP, mas de todo o governo. Então, um decreto que envolveu todas as áreas, porque ele regulamenta o espaço da gestão, eu diria assim, da 80-80. Evidentemente que outras áreas, como a questão do próprio artigo 35, que envolvia o financiamento, a gente entendeu que, como você tem uma discussão feita no Congresso em torno da emenda constitucional 29, não devia ser objeto do decreto. O fato é que esse é o objetivo nosso hoje aqui, apresentar o decreto, as linhas gerais, né, e por isso nós convidamos a doutora Leni também para participar, CONAS e CONASEMES, porque tivemos uma articulação o tempo todo na concepção do decreto, dentro de um debate trino, né, envolvendo o Ministério, os estados e os municípios, e foi então assinado pela presidenta Dilma e foi publicado no Diário Oficial de ontem com o número de 7.508.
Eu queria, assim, inicialmente contextualizar o decreto, né? Fazer a contextualização e depois falar daqueles pontos que eu considero relevantes, né? Quer dizer, é muito importante que a gente entenda o processo que nós vivemos no SUS nos últimos 20 anos, né? Tivemos o SUS aprovado na Constituição Brasileira. Eu sempre digo que a Constituição Brasileira é fruto de um Distribuição geográfica e distribuição de recursos humanos das ações de serviço de saúde. Alô? Tem um microfone aberto aí na Paraíba. Isso. Certo. Então, o SUS, né, você acha que é fruto de o que eu chamo de um acomodamento razonável. Os canadenses usam esse termo para dizer o seguinte: do ponto de vista do Estado, é muito importante que algumas coisas, grandes decisões, sejam decididas para toda a sociedade. A Constituição brasileira é fruto disso. Ou seja, de um lado, nós, do movimento sanitário e das forças mais de centro-esquerda, conseguiram avanços importantes na Constituição com as políticas sociais de universalização da saúde, da educação e da previdência. Do outro lado, um centrão ficou com a área econômica e isso produziu questões muito interessantes. Fizemos a Constituição, em seguida, já em 90, as duas leis orgânicas, a 8.080 e 8.142. O problema é que já em 91 o SUS começou a ser organizado, ordenado por portaria. A 991 é a primeira grande portaria que não só regula, ou seja, extrapolando o próprio conceito de portaria, onde portaria é algo que regula para dentro da instituição, é um instrumento que diz respeito ao funcionamento de um ente da federação, ou seja, a União, o Estado e o município, mas o Ministério passou a criar um conceito de portarias para dentro do sistema. E com isso nós fomos acumulando cada vez mais, ao longo do processo de descentralização, ao longo do processo de municipalização, distanciamento entre aquilo que preconizava a própria Lei 8080 e o próprio processo de organização do SUS. E aí eu vou contextualizar nesse sentido. Eu diria que a primeira NOB, a 991, já foi isso. Ela já comete um erro. Primeiro, quando ela passa a querer regulamentar 8080 por portaria, ela cria, inclusive, uma coisa extremamente anacrônica, que era transformar estados e municípios em prestadores de serviço do SUS. No processo seguinte, que eu acho que, de certa forma, foi extremamente importante, que foi a partir da NOB 93, que é fruto da nona Conferência Nacional de Saúde, que eu acho que a nona foi um grande ganho, que foi um espaço importante que você tinha. Eu sempre digo que a nona, para mim, é um fenômeno, porque você tinha o governo Collor caindo, mas você tinha o ministro Jatene sendo aplaudido na nona Conferência Nacional de Saúde, onde legitimava ali o processo da municipalização. E aí, a partir de 92, nós tivemos um processo de municipalização, um dos mais avançados do mundo. Nenhum país do mundo tem sistema unitário, né, único, com mais de 100 milhões de habitantes. E nenhum sistema unitário, porque as experiências que a gente tem da Europa e do próprio Canadá, são sistemas municipalizados. Então, o processo de municipalização colocou para nós um grande desafio. E aí fomos construindo esse processo de municipalização com o processo de habilitação, a partir da habilitação de estados e municípios. Esse processo de habilitação, ele produziu um outro fenômeno, que foi um processo de descentralização centralizada, ou seja, onde o Ministério descentralizava, mas ao mesmo tempo definia em Brasília o processo de aplicação dos recursos, deixando de lado algo que foi extremamente importante para a gente, caro, que eram os planos municipais de saúde e os relatórios de gestão. Esse processo, então, construiu um sistema, sem dúvida nenhuma, dos mais avançados do mundo, do ponto de vista da descentralização, do ponto de vista, digamos, da universalidade, e um sistema, digamos, que tem, por outro lado, também um componente importante da participação da comunidade, mas foi acumulando vazios do ponto de vista organizacional. Um deles é que, para você ter um sistema único de base municipal, como você tem o SUS, você precisa ter um componente regional. Por quê? Porque como nós temos 5.565 municípios, você tem 4.000 municípios com menos de 20 mil habitantes. A grande maioria dos problemas que envolve aporte tecnológico da população desses 5.500 municípios, e principalmente 4.000 municípios que têm menos de 20 mil habitantes, a relação que o cidadão de um município necessita
do interesse local do cidadão do outro município. Ou seja, o percurso que o cidadão faz para resolver o seu problema de saúde, muitas vezes, mais do que uma rede assistencial, ele faz o percurso numa rede interfederativa. Essa rede interfederativa, ela não foi formalizada. Embora na Constituição e na própria lei orgânica defina que o SUS é fruto de uma rede regionalizada e hierarquizada de saúde, nós conseguimos construir alguns dispositivos, mas que não dão conta desse processo de regionalização, como, por exemplo, a PPI. A PPI foi um esforço, né, eu fico à vontade, porque nasce no Ceará essa ideia da gente criar, na época, né, o município ideal, o município real, ou seja, como a 991 passou a repassar recursos para os municípios em função da UCA, que era a Unidade de Cobertura Ambulatorial, para que você definisse o parâmetro da UCA, foi criado esse mecanismo que depois gerou a PPI, ou seja, que você criasse uma planilha do município, que ele podia fazer, o que ele não podia fazer, era a planilha de referência, que ele ia referenciar do município para o outro. Mas isso não dá conta por si só do processo de regionalização. Então, eu diria que a região de saúde foi um vazio que foi ficando ao longo do tempo desse processo, né, da estruturação. Já que na Federação Brasileira não existe a figura da região. Nós temos a União, os estados e os municípios, mas não existe a região. Só que na saúde, né, diferentemente das outras áreas, como educação, lixo, ou seja, as questões urbanas que uma cidade tem que tocar, o espaço da solução dos problemas da saúde, eles se dão no espaço regional. Né? Por quê? Porque o cidadão tem que fazer o trajeto. Né? Veja o caso dos mamógrafos. Né? Para mim, o mamógrafo, pegando algo que está quente, né? Que nós acabamos de fazer uma auditoria em torno do... Nós temos, no Brasil, já mamógrafo suficiente para resolver o problema. No entanto, esse problema não está resolvido. Por quê? Porque no desenho que a gente construiu, entre outras coisas, há uma dificuldade de acesso. Nós temos uma realidade que é mamógrafo precisando de mulher e mulher precisando de mamógrafo. Por quê? Porque você já tem mamógrafo com capacidade instalar suficiente, mas com ociosidade. Porque muitas vezes, e não dá para você ter um mamógrafo em cada município, porque você tem que ter um mamógrafo a cada 240 mil habitantes. Significa que você pode ter 10 municípios com um mamógrafo. Mas você tem que ter uma organização regional de tal forma e colocado isso como um meta para que isso atinja. Então, essa articulação política é que nós chamamos, né, isso é um conceito já, inclusive, sistematizado pela Leni, inclusive fruto do doutoramento que ela está fazendo, de rede interfederativa. Né? Então, esse conceito de rede interfederativa, trazendo aqui uma analogia, ou seja, uma metáfora, eu diria que são os trilhos. E as redes de atenção são os trens. Nós temos construindo trens sem trilhos. E aí eles estão patinando e não saem do lugar. Então, eu diria que uma das coisas importantes que o decreto traz para a gente é esse conceito de região de saúde. Então, só para contextualizar, então, pegando a região como um exemplo de uma necessidade. Então, eu diria que o decreto ele traz para a gente alguns pontos importantes. Primeiro, o conceito de porta de entrada, depois o conceito de região de saúde, rede de atenção à saúde, mapa de saúde, planejamento da saúde, RENAME, contrato organizativo da ação pública, né? Eu diria que esses são os pontos, então, que eu vou passar a falar rapidamente agora, para depois a gente abrir para o debate. A porta de entrada, eu acho que nós não conseguimos ainda até hoje definir claramente esse conceito de porta de entrada do SUS, porta de entrada do sistema. E aí ficamos o tempo todo. Até porque como nós criamos um sistema que é universal, mas você tem sempre uma duplicidade, porque você tem um sistema suplementar, e aí alguns sistemas únicos fizeram opção na sociedade. Por exemplo, o sistema inglês define que a porta de entrada é a atenção primária de saúde. Mesmo que você tenha dinheiro, muitas vezes você não entra no sistema. Na Holanda, por exemplo, não adianta você querer ir para o médico privado se você não entrar pela atenção primária. No Brasil, a porta de entrada, a grosso modo, foram as especialidades. Porque é assim que os planos de saúde funcionam. E é assim que a classe média opera. Ela não vai pela porta de entrada da atenção primária. Ela vai pela porta de entrada da especialidade. Isso gerou um fator de confusão importante na organização do sistema. Então, definir que nós temos porta de entrada na atenção primária, atenção básica, porta de entrada na urgência e emergência, na saúde mental, tá certo? São as grandes portas de entrada do sistema, e você pode ter algumas portas de entrada específicas, como, por exemplo, o SEREST na área de saúde do trabalhador.
que são questões específicas. Definição de porta de entrada, então, considero uma coisa importante. A outra foi a região de saúde, que foi, acho que eu já falei mais, e a região de saúde, eu acho que é uma contribuição importante que o pacto deu para esse processo do decreto. Foi criado o CGRs, né? Nós só temos, então, 2 estados no Brasil que não tem o CGRs criado. É um esforço que vamos ter que fazer agora. O Maranhão Maranhão já constituiu. Então, parabéns aí o Maranhão, parabenizar o Maranhão, que já constituiu o CGRs. E Amapá, Roraima. Então, Roraima é o nosso próximo passo, definir, aí praticamente nós fechamos no país. Evidentemente que, à luz do decreto, nós vamos ter que repensar algumas regiões de saúde. Por exemplo, eu acho que é importante, e o próprio decreto cria, que a região de saúde tem que ter sua capacidade resolutiva, na atenção primária, na urgência e emergência, na rede de saúde mental. Porque também não adianta você ter uma região de saúde que não tenha capacidade resolutiva. Então nós vamos ter que repensar essa questão da região de saúde, eu acho, não repensar, eu diria assim, reordenar e dar à região de saúde esse caráter orgânico que o decreto traz. Então isso é uma coisa importante. As redes de atenção, então, evidentemente que você fechando a região de saúde, a rede de atenção vai estar circulando nessa rede de saúde, porque é ali, eu diria, a região são os trilhos, e as redes de saúde vão trafegar nesses trilhos, né? E isso vai ser muito importante. Então o decreto cria também essa capacidade aí organizativa. Para que a gente possa, à luz do planejamento, né? O artigo 36 da 880, ele coloca um conceito que aí também deixou de lado, que é o do planejamento ascendente. Né? E evidentemente que você pensar que num país como o Brasil você vai ter o planejamento ascendente mecanicamente também, era uma utopia nossa. Mas eu acho que a gente não pode deixar de lado totalmente o planejamento ascendente. Eu diria que ele pode ser ascendente e integrado. Essa é a questão, né? Eu cunhei durante algum tempo que tinha a briga entre os horizontalistas e os verticalistas, né? Dizia que determinadas políticas é vertical, porque é o Ministério que define. Outros diziam, não, tem que ser tudo horizontal nos municípios. Eu dizia, gente, num país como o nosso, numa estrutura federativa, na pior das hipóteses, nem nós vamos ter nada vertical, nem vamos ter nada horizontal, vamos ter oblíquo, né? Então, essa perspectiva de pensar o planejamento, né, que é um componente importante que está no decreto, ele cria a figura do mapa de saúde. Esse mapa de saúde, à luz do planejamento, vai ser extremamente importante, porque ele vai definir uma foto inicial, constrói uma imagem objetiva de futuro com um mapa de metas, e a gente pode ter 2 fotografias, uma real, atual, e uma de futuro com o mapa de metas, e você pode ter sendo um filme construído no processo de evolução, de aplicação dessas políticas. Então, o mapa de saúde também é algo extremamente importante que foi criado no decreto, e nós estamos, inclusive, já construindo uma ferramenta de informática, vamos colocar à disposição das regiões e dos municípios, construindo, inclusive, a estruturação dos serviços atuais e visualizando os vazios sanitários que nós temos no país, de acordo com os padrões de cobertura de cada região. Com isso, então, fica colocada aí a questão do planejamento. Eu só quero chamar a atenção para uma questão relacionada ao planejamento, que é o fato de que a gente torne aí obrigatório, e aí vamos ter que fazer uma espécie, eu diria assim, o Ministério, CONAS e CONASEMOS, pensar num alto TAC, né, num alto termo de ajuste de conduta do sistema, que é tornar obrigatório planos municipais de saúde e relatório de gestão. Isso está na Lei 8.142, que eu acho que houve, de certa forma, uma frouxidão do sistema quando deixou de lado os planos municipais de saúde e relatório de gestão. Por que é importante o plano municipal de saúde? É importante porque é no plano que você define com o controle social, que você define com os conselhos municipais de saúde as metas, né? O ministro Padilha já apresentou o mês passado ao Conselho Nacional de Saúde, esse mês de junho, as metas do Plano Nacional de Saúde 2012-2015. Então é muito importante que o Conselho, que o secretário, ele possa pactuar com a sociedade as metas do seu Plano Municipal de Saúde e faça a prestação de conta anual do relatório de gestão. E isso é uma coisa de fortalecimento do controle social do sistema, inclusive facilitando o próprio processo de acompanhamento do controle e avaliação do próprio Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação, que deixou de estar avaliando e fazendo auditoria em cima de planos e metas e acompanhamento de relatório de gestão, para meramente estar trabalhando, não é meramente, porque não estou desqualificando, mas é que muito mais voltado, induzido pela política
de portarias do Ministério da Saúde por um processo de indução, fortalecendo sempre a política da cenoura e da vara. Nós temos que superar esse conceito de transferência indutora de política e pensar uma política dentro de um padrão de necessidade ética do sistema de construir sua política, em função do planejamento, que é uma obrigatoriedade do ente público, o planejamento, e não fazer uma política porque saiu uma portaria. É tão interessante essa coisa da portaria. Eu percebi agora, já que eu sou sempre um crítico das portarias, mas eu estou percebendo uma coisa: a presidenta pode lançar a Rede Cegonha e falar e que vai ter um programa para a mulher, que eu acho que é uma coisa importante, o ministro fala, mas enquanto a portaria não sair, a política não existiu, nem existe. Muitas vezes é uma forma de materializar, né, Lourdes, e definir os pactos. Então, eu acho que à medida que a gente construindo o planejamento ascendente, fortalecimento dos planos municipais e o processo de regionalização muda. E a cultura do financiamento deverá mudar também. Porque o financiamento hoje, ele é herdado da cultura da capacidade instalada do recurso humano. Os tetos foram construídos em cima disso, não foram construídos em cima de um planejamento. Não há construção de teto, muito mais a composição do teto, sempre em função da composição das portarias e do impacto dela para definir os tetos, do que da necessidade regional. Então, eu acho que a gente está vivendo aqui, a partir do decreto, uma transição no próprio processo de composição dos tetos. E para isso, nós vamos estar colocando nacionalmente e no espaço de cada região e de cada município a relação nacional de serviços de saúde, a RENASES. Isso, inclusive, dentro do próximo processo do cartão, vai ser um instrumento importante do portal do cidadão, a relação nacional de serviços de saúde. Isso é muito importante, que vai compor o conjunto de serviços associado ao conjunto de equipamentos que vão estar disponíveis no próprio mapa de saúde. E a relação nacional de medicamentos. O fato da gente não ter tido ainda no país uma definição mais clara da equidade, aliás, não existe equidade na legislação brasileira. Às vezes, quando eu falo isso, meus alunos ficam assustados, porque a gente fala tanto, o princípio do SUS, universalidade, equidade e integralidade. Não existe equidade no sistema, nem um espaço jurídico do SUS fala a palavra equidade. A equidade é algo que envolve um valor social tão importante para ser regulamentado, que nós não tivemos essa capacidade de fazer ainda hoje. Isso é uma limitação histórica do sistema de saúde brasileiro, né? Nós, por exemplo, na hora que você for discutir a equidade dentro do SUS, nós vamos ter que discutir, por exemplo, a renúncia fiscal que o Estado brasileiro faz no sistema privado. Nós somos o único país do mundo que faz a renúncia fiscal de 100%. Essa renúncia fiscal que o governo faz para o sistema privado, ela é produtora de iniquidade. E essa iniquidade é uma iniquidade produzida pela sociedade. Não dá para você culpar um ente da federação por ela. Esse faz parte da nossa cultura, da nossa legitimidade, digamos, a herança da Casa Grande da Senzala, que é muito forte na nossa formação histórica, né? Bom, a outra questão, então, para fazer essa amarração da porta de entrada, fazer essa amarração da região de saúde, foi criado, então, isso é uma outra contribuição importante da doutora Leni. Ela está criando com esse contrato, ou seja, nós estamos criando com esse decreto aí uma nova, digamos, doutrina, né, na estrutura brasileira. Por quê? Porque a cultura de contrato que nós temos é muito da 866, que é o contrato da relação público-privado, que é o contrato contaminado pela relação de mercado. Nós criamos o contrato para essa relação público-privado e criamos o convênio para a relação de entes não lucrativos, né? Nós estamos criando um contrato, agora que não é um contrato que tem relação com o mercado, é o contrato organizativo da ação pública. Então, esse contrato organizativo da articulação pública, ele vai fazer o cimento, né? Ele vai pavimentar, ele vai ser digamos assim, os dormentes, né, desses trilhos todos, que vai bancar essa rede. Ou seja, por que é importante o contrato? Porque no contrato vai ser celebrado pelo prefeito, pelo secretário estadual, pelo Ministério da Saúde, definindo as metas daquela região, definindo o objetivo da região de saúde, vai construir ali o rol de responsabilidade sanitária. Ou seja, à medida que você define o próprio contrato de saúde,
o próprio contrato organizativo da ação pública, em tese, perde até força aquela ideia da responsabilidade sanitária. Por quê? Porque a responsabilidade sanitária vai estar expressa no contrato, né? E o próprio contrato vai ser um grande instrumento de auditoria para o futuro do Sistema Nacional de Auditoria, tanto da área municipal, como da área estadual, como do Ministério. Tá certo? É evidentemente que muitas vezes, quando a gente fala do contrato, a ênfase que às vezes a imprensa quer dar é a história da punição, né? Eu sempre digo, gente, a única coisa que a gente não pode punir nesse processo é a população. Então, porque muitas vezes vem logo, porque a população, o prefeito não cumpriu, tira o dinheiro do município. E a população, como é que fica? Então, acima de tudo, a gente tem que preservar os interesses da população. Agora, o contrato vai ser importante porque ele vai definir, inclusive, a definição das metas, e como é um contrato que vai estar no âmbito da região, se algum município não cumprir a meta, você pode tirar o recurso daquele município e passar para o outro município, desde que assuma a responsabilidade de garantia de acesso da população daquela região. Então, o que vai estar guiando a gente o tempo todo nesse processo é a garantia de acesso. Essa é a grande questão, essa é a grande importância. Garantia de acesso, e não é à toa que nós estamos colocando esse decreto no ano, inclusive, que a Conferência Nacional de Saúde, a 14ª, vai estar discutindo acesso com qualidade, né? Então, essa eu acho que, assim, são, diriam, os pontos que eu acho mais importante do contrato. Eu acho que, não sei se cumpriram todos, né, André? Eu acho que fica aí, não sei se depois posso abrir aqui para o Jurandir, para o Nilo. Bom, a mesa aqui eu vou passar para a Beatriz, né, como a presidenta do CONAS, falar, e depois, não sei se a Leni também quer complementar, depois a gente abrir aqui. Então, Beatriz, passaria para você. Bom dia. E depois a gente fazer uma abertura para os estados. Bom dia. Certo, muito obrigada pela palavra. Bom dia a todos os estados que estão participando, CONAS, CONASEMS. Bom dia, Lenir, um prazer vê-la aí. A gente está muito feliz com a publicação do decreto, nós tínhamos discutido antes, e é óbvio que é um avanço muito grande, uma qualificação da nossa Lei 8080, e é a qualificação das relações interfederativas, que elas são a base de todo o nosso Sistema Único de Saúde. Nós temos ainda a expectativa de poder avançar um pouco na área de financiamento, que é uma grande lacuna do decreto. Precisamos pensar bem nessa questão do planejamento como um eixo estruturante de toda essa atividade. Quando nós fizemos o Pacto pela Saúde em 2006, ele funcionou como um balizador do nosso processo de planejamento, uma vez que as nossas eleições são separadas, né? Os municípios têm eleições separadas dos estados e da União, e aí os nossos processos oficiais de planejamento, eles são defasados. Quando a gente celebrou o pacto em 2006, o fato de assumir um rol de compromissos e pactuar entre os 3 gestores, isso deu um balizamento para o planejamento, porque os compromissos do pacto podiam ir para os planos municipais de saúde, para os planos estaduais e para o plano nacional. E a gente não pode perder isso de vista, porque senão nós vamos ter problema de tempo quando a gente fala simplesmente em planejamento ascendente. É importante que a gente tenha um marco da realização de compromissos e que esse marco, na minha opinião, continua sendo o pacto, e esses compromissos vão para dentro dos planos e vão para dentro dos contratos organizativos de ação pública. Acho que essa é a amarração necessária. Também nós vimos algumas lacunas na assistência farmacêutica. Aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós temos já uma legislação de que tem acesso aos medicamentos especializados aqueles que têm receitas emitidas dentro do SUS por profissionais do SUS. E a atenção básica, obviamente, que a assistência farmacêutica faz parte do atendimento, acontece dentro da atenção básica, mas o medicamento especializado nós temos essa legislação. Isso provoca uma avalanche de ações judiciais, porque os juízes dizem que a gente não pode fazer essa salvaguarda e que é direito de todos receber essa medicação. Agora, aparecendo isso oficialmente num decreto nacional, imagino que essa questão também vá
eclodir bastante. De qualquer forma, nenhuma dessas observações que eu estou fazendo, e que teríamos outras, porque o contrato tem que ser mais pensado, enfim, claro que é um decreto que nós ansiávamos e que é uma grande diretriz, a gente precisa depois pensar no detalhamento, mas nada disso que eu estou observando compromete o valor, a oportunidade, a referência que é para nós esse decreto. A gente está muito contente que ele esteja publicado. Nós tínhamos receio de que houvesse dificuldades para a sua publicação, mas nós estamos muito contentes que ele esteja aí. Para nós é um salto de qualidade para o Sistema Único de Saúde. Obrigado, Beatriz. Obrigado. Acho que eu queria só rapidamente, Beatriz, colocar algumas questões. Primeiro, realmente a gente entende que o financiamento, e era desejo nosso, que o decreto principalmente tentasse regulamentar o artigo 35. Mas, do ponto de vista, eu acho, conjuntural, ficava extremamente, digamos, fora de tempo a gente colocar no decreto a questão do financiamento, enquanto que a emenda constitucional 29 está sendo discutida no Congresso. Então, o que nós estamos fazendo aí, e o CONAS, eu quero parabenizar você que tem liderado esse movimento dentro do CONAS, inclusive esse mês já foram no Congresso, é a gente fazer um esforço para votar, resolver a questão da emenda constitucional 29 o mais rápido no Congresso. E isso vai ser fundamental, porque aí, com certeza, dentro da regulamentação da emenda constitucional 29, parte da questão do financiamento vai estar resolvida. Então, eu concordo com você, e eu acho que nós temos que centrar força agora na regulamentação da emenda constitucional 29. Em relação ao pacto, é importante esclarecer, a Lourdes, inclusive tem sido Lourdes do CONAS, Lourdes Almeida, tem sido essa preocupação sempre de que o decreto não acaba com o pacto, né? O que a gente tem que entender é que nós vamos ter um pacto pós-decreto. Não é um decreto pós-pacto, porque o pacto, na realidade, não se acaba, mas ele qualifica o pacto, é um processo de aprimoramento do pacto, né? Então é importante ter claro isso, porque o SUS tem funcionado assim, né? A 991, todas as críticas que nós fizemos, mas a 993 deu sucessão, as outras não. Agora, eu acho que o pacto ele vai dar um redesenho, porque ele cria um ordenamento novo à luz da 8080, inclusive tira aí a possibilidade de, no futuro, grande maioria dessas portarias deixarem de existir, e elas vão vir, né, para o sistema. Agora, o pacto é importante porque o decreto ele é um aprofundamento do pacto, porque ele fortalece as relações interfederativas. E o pacto nada mais é do que, digamos, aquele esforço que a gente fez. Eu até escrevi alguns artigos que eu chamei o SUS pós-NOB. O pacto é o SUS pós-NOB. Ou seja, aquele modelo das NOB estava superado, então a gente tinha que construir essa perspectiva. Então o pacto não se encerra mas há um aprimoramento, eu diria que nesse sentido. Também não vamos ficar. A Luz está chamando a atenção também de que os comitês, as CGRs passam a ser comissões intergestores regionais. Então ficou comissão intergestores regionais, comissões intergestores bipartite e comissões intergestores tripartites. Ok? Como são 27 estados, eu acho fundamental você ouvir lá. Tudo bem, só queria todos em bloco. Ok. Então a ideia, eu só queria colocar essa questão, viu, Beatriz, que eu considero importante, e fico feliz. Quer dizer, o ministro, inclusive, infelizmente estava previsto para ele vir, mas teve uma agenda de última hora. Mas o ministro, viu, Beatriz, mandou um abraço aí para todos que estão aqui presentes, em especial para você, porque ele fica muito feliz e contente de saber do acolhimento que o decreto está tendo por parte do CONAS e do CONASEMS. Então, obrigado. Vou passar para o Nilo, representando o CONASEMS. Bom dia a todas as pessoas que estão presentes. Primeiro, parabenizar aí o Dorico, o Lenir, o ministro, a equipe. Eu acho que a Beatriz já expressou um pouco o processo que o CONAS viveu e não foi diferente em relação ao CONASENS. Desde o início a gente debateu, discutiu. É uma alegria muito grande ver o decreto publicado, conseguimos publicar o decreto, porque é fruto de uma história que
ao longo do SUS a gente vem construindo, né? Assim, a maturidade que conseguimos, até fruto do aprendizado mesmo, para chegar agora e construir uma proposta que representa um avanço, acho que temos um passo à frente, né? Num processo de organização é fundamental. Claro que a gente tem todo o processo de implementação dele agora para vencer, né? E que sejamos muito iluminados e tenhamos muita sorte, eu acho que, né? Esperamos que a gente consiga vencer aí. Os meios, né? Eu acho que toda a discussão dos meios, do financiamento, do 35, já está colocado aqui pelo Dorico, e mesmo as discussões, né, da discussão dos recursos humanos, da gestão do trabalho, enfim, de todo o provimento para que a gente consiga concretizar, porque o que a gente quer com todo o decreto, com tudo que ele traz, é concretizar efetivamente, né, o acesso, o direito à saúde. Acho que tem uma longa história pela frente, mas a gente tem agora um patamar diferenciado para fazer essa história, né? É o aprimoramento do pacto, né? Assim, a gente sempre colocou isso, para a gente essa qualificação desse processo. Mais do que nunca, para a gente foi uma felicidade sair antes do nosso congresso, inclusive, que começa daqui a pouco mais uma semana, porque é a tônica da discussão. A gente vai estar aqui em Brasília a partir do dia 8, de 8 a 12, com todos os municípios do país, quer dizer, então é uma oportunidade rara para a gente poder fazer essa discussão. Já estava na pauta, na agenda do nosso congresso, a discussão não do decreto, mas dos mecanismos, enfim, acho que a gente ajusta isso rapidamente. Então, assim, para todo mundo que é SUSista, né, todo mundo que está no SUS aí mais nessa longa história, é uma felicidade, é uma honra muito grande vivenciar esse momento, né? Porque é um sonho, na verdade, que a gente de alguma forma concretiza. E aí que tenhamos sucesso, né, na implementação. E essa discussão que a gente vem fazendo com os COSENs, com os estados, com os municípios, né, enfim. E não posso deixar de dizer do avanço, né? O Dorico comentou aqui, só para finalizar, já ia me esquecendo, mas que nós damos um passo à frente nos colegiados intergestores. Eu acho que além das mudanças que traz o decreto de estabelecer as funções, as atribuições com uma clareza maior, clareia um pouco mais as funções, além do mais, até agora nossos colegiados intergestores eram portaria, né? Então, a partir de agora, a gente tem um status um pouco maior na institucionalização, na legitimação, já era legítimo, né, mas na institucionalização do processo. Obrigado. Bem, Nilo. Obrigado, Nilo. Bom, já sei que o nosso secretário Jorge Sola, da Bahia, já está presente aí na Bahia. Então, vamos passar rapidamente para uma rodada nos estados e depois a gente volta em bloco aqui, falar. A Leni também está aqui, poderá fazer alguns esclarecimentos. Então, vamos... Quem se habilita? Quem é o primeiro aí? Paraná solicita. Paraná. Secretário hoje. Renê está de secretário. Parabéns, Renê. Muito bem. O Miquel está em viagem ao exterior, estou representando ele aqui na função de secretário de Estado em exercício. Estou acompanhado aqui pela Marina, que é a presidente do COSENS do Paraná, a doutora Eliane, que é a secretária municipal de saúde de Curitiba, pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e pela equipe da Secretaria de Estado do Paraná. Quero saudar a Beatriz, um grande abraço, saudar o Jurandir, saudar toda a equipe do Ministério da Saúde, os companheiros do CONAS que estão aqui presentes. Eu queria só fazer algumas observações, eu acho que boa parte delas estão sendo contempladas pela fala da Beatriz, mas que eu acho que são importantes no sentido do objetivo dessa reunião. Primeiro é a preocupação da leitura para a opinião pública do que significa esse decreto. Afinal de contas, é um decreto de regulamento de uma lei que já tem vigência há muitos anos e a gente precisa ter clareza de fazer essa leitura para a opinião pública. Primeiro, a preocupação de que isso não seja visto apenas como um decreto que dá um ponto de partida à gestão do SUS, e sim um decreto que aprimora essa gestão. Esse é um diferencial muito importante na medida que as leituras às vezes se dão a partir da divulgação da imprensa dizendo que agora a gestão do SUS vai melhorar. Não, a gestão do SUS é muito boa. Segundo, eu acho que a gente tem que observar com muito cuidado, e o Dorico foi muito feliz nesse ponto, do processo histórico e de como ele foi constituído e principalmente daquilo que já está em andamento e que o decreto apenas vai aprimorar.
que é principalmente todo o processo de constituição dos desenhos das regiões que foram feitos por vários estados, que são consubstanciados hoje no planejamento dos PDRs, e que principalmente, por mais que se tenha críticas, se avançou muito na construção, nesse momento do Pacto pela Saúde, dos termos de compromisso de gestão. Vendo isso como um aprimoramento, como uma melhora, eu acho que para a opinião pública isso é importante, para mostrar que o SUS tem essa vitalidade, está a seu tempo renovando-se. Agora, especificamente em relação ao decreto, tem algumas questões que eu acho que é interessante aprofundar. Uma delas, eu acho que é a necessária interface desse decreto com a Lei 12.401, de 28 de abril de 2011, porque essa lei, uma força específica de uma lei, ela trata também da questão da conceituação da integralidade, questão que vai estar diretamente relacionada à questão da Renases e da própria questão da Renam. E por esse motivo, eu acho que é importante que a gente se debruce sobre isso, na medida que, se eu não me engano, a lei entrará em vigor 6 meses após a sua publicação, ou seja, em outubro deste ano, nós teremos que estar compatibilizando tanto a questão dessa lei, que é uma lei importante para nós, que discute claramente a questão da integralidade, com a questão que está prevista no decreto da definição da própria Renases. Eu acho que essa é uma tarefa importante, até para responder um pouco às demandas e a própria colocação da Bia, da sua preocupação de como esse decreto será interpretado pelos operadores do direito. Então, essa questão é importante de fazer essa interface com a Lei 12.401, eu acho que é fundamental. Por outro lado, acho que há questões colocadas aqui dentro que a gente precisaria discutir com bastante detalhe, principalmente no que diz respeito ao contrato organizativo da ação pública de saúde. Porque, na verdade, o decreto ele remete, inclusive, às instâncias, tanto CONAS como as leis do Ministério da Saúde, de fazer esse debate. Mas, principalmente, olhando ao que já foi constituído em relação ao movimento feito pelo Pacto pela Saúde. Nós estamos em momentos políticos diferenciados, o ano que vem nós teremos eleição municipal, e isso faz com que a gente precise tomar o cuidado necessário de que esse processo todo se dê dentro do momento político do governo federal e do governo estadual, mas também olhando o momento político que os municípios vão estar vivenciando daqui para frente. Eu acho que há questões que, obviamente, foram colocadas aqui, que, sem dúvida alguma, remetem para uma outra discussão, que é a questão do financiamento. Eu acho muito complicado a gente discutir o contrato nativo de ação pública com algumas fragilidades ainda expostas em relação à questão do financiamento, né? O avanço desse contrato tem muito a ver com a capacidade das instâncias realmente darem conta desse financiamento, mas acho que são processos que deverão ser estabelecidos a partir da participação tripartite e também a partir do papel que os conselhos de saúde vão ter sobre isso. Por último, eu não poderia deixar de registrar a questão especificamente do artigo 31. E aí é mais uma concepção minha pessoal, no sentido de que eu entendo que não é uma questão de poder ou não representar os gestores estaduais. Eu acho que os gestores estaduais representados no CONAS e CONASEM são as instâncias representativas da Comissão de Gestores que está consolidada aqui. É mais uma conceituação, porque essa palavra poderão ser realmente me deixou uma certa leitura preocupante. Na verdade, eu acho que o CONAS e CONASEM são os representantes legítimos, até porque na 8142 eles são os representantes dos gestores do próprio Conselho Nacional de Saúde. É um detalhe apenas, mas que entre nós, se ficar esse entendimento claro, não haverá, com certeza, nenhum prejuízo. E no sentido de colaboração, eu acho que o parágrafo 2º do artigo 28, ele precisa ser melhor debatido entre nós. Porque, de certa maneira, essa expressão regras diferenciadas de acesso pode, de certa maneira, causar algum tipo de entendimento em relação a todo o processo que está descrito no próprio conteúdo do decreto. Claro que eu tenho certeza que a intenção do Ministério da Saúde é a melhor possível, mas na leitura que muitas vezes alguém externo faça desse parágrafo em específico, poderá ter algum constrangimento em relação ao conceito, inclusive, da própria universalidade. Mas, em linhas gerais, eu acho que é importante termos como ponto de partida esse decreto e abrirmos o processo de discussão daquilo que é cabível nas instâncias. Muito bem, obrigado. Tudo bem, Renê, obrigado. Quem é o próximo? Queria aproveitar e mandar aí uma saudação aí para a equipe da Escola de Saúde Pública do Ceará, que está em peso aí na conferência. Paraíba. Quem se habilita? Quem é o próximo? Paraíba, quem está falando Pode falar, Murilo. Paraíba.
O secretário Valdes, infelizmente, teve que se ausentar, mas deixou um abraço e uma felicitação pelo decreto. A gente está muito feliz. Agora, estamos já fazendo todo um movimento, inclusive no Estado, de conversa com, Murilo, vê se a os Câmara municípios da região. Murilo, vê se a Câmara ali... Você está fora da Câmara aí, estamos querendo lhe ver. Vê se foca na Câmara aí. Foca com o Hernani aí. Isso. Obrigado, Hernani. Beleza? Tá. E agora tá bem, tá bem. Obrigado, Murilo. Ah, os dois aí, a dupla dinâmica, Murilo e Hernani, muito bem. Pode falar, Murilo, pode falar. Murilo, cortou o som. Murilo cortou o som. Murilo, tá me ouvindo? Falta alguém que esteja lá, que aí depois chama ele. Pra não ganhar tempo. Murilo, tá ouvindo? Chamou do estado rádio. Cortou o som. Tem outro estado que queira entrar enquanto Murilo regulariza o som? Murilo, seu botão tem que ficar aqui. Aí. Quem quer entrar? Bora, Sola. Bahia, Sola. Bom dia, boa tarde já a todos aí. Queria parabenizar toda a equipe do Ministério. Tá ouvindo aí agora? Estamos ouvindo, Sola. Parabenizar toda a equipe do Ministério aí, na pessoa de Odorico, André e os demais companheiros. Parabenizar a Leni pelo grande trabalho que foi feito, todos os companheiros do CONAS e CONASEMES. Eu acho que, primeiro, registrar a importância deste decreto presidencial no sentido de reforçar, reconhecer, legitimar uma série de mecanismos e instrumentos de gestão do SUS que há muito são utilizados e foram conformados de forma criativa por esse esforço conjunto das instâncias federal, estaduais e municipais. Então, todas as definições que tratam de regiões de saúde, hierarquização, colegiados gestores, eu acho que faz esse reconhecimento e legitimação desse trabalho. No que diz respeito às definições das relações nacionais e ações de serviços e de medicamentos, eu acho que temos avanços importantes que fazem, ainda do ponto de vista do decreto, mas fazem, digamos assim, certas barreiras possíveis de enfrentar os embates que têm ocorrido nas algumas obrigatoriedades judiciais que extrapolam os mecanismos estabelecidos pelo SUS. E eu acho que a grande novidade aí realmente é o contrato que está organizativo da ação pública. Eu acho, Odorico, que isso pode, e eu já vinha conversando isso com o Leni recentemente, inclusive, pode criar uma ferramenta extremamente positiva. Por um lado, para dar transparência e visibilidade a todas as instituições, especialmente a população em geral, de quais são as responsabilidades efetivas de cada ente federado. Uma parte dessas responsabilidades ainda fica muito diluída e, em muitas situações, a mera definição de comando único ou gestão plena não consegue dar conta da diversidade de situações em cada município e estado. Eu acho que com esse instrumento vai ser possível estabelecer de forma mais efetiva a responsabilidade de cada ente federado, dar visibilidade e, inclusive, criar mecanismos mais eficazes da cobrança, que hoje nós ficamos apenas no mero diálogo entre os gestores. Eu acho que um contrato é um instrumento que pode permitir, inclusive, ações judiciais para que sejam efetivados os compromissos assumidos pelos entes federados. Então é isso, parabenizar mais uma vez e desejar que a gente continue nessa trajetória bem-sucedida de construção do SUS. E acho que esse é o decreto, pelo visto, comemora a maioridade dos 21 anos do SUS, né? Isso. Tudo bem, Sola. Santa Catarina quer falar. Pois Sergipe quer entrar. Santa Catarina quer entrar. Vamos ver, não, só por uma questão aqui, vamos fazer, o Jurandir está fazendo a ordem aqui, mas eu queria voltar para Paraíba, porque a Paraíba tá ok na Paraíba, tá sem som. Deixa eu explicar, a Paraíba me ligaram agora, deu uma pane no equipamento lá, eles não vão conseguir se comunicar, mas
reitera a importância do processo e já estão colocando a Paraíba numa agenda para discussão com o Ministério da Saúde para esse processo. Recebi agora a ligação do secretário. Então, pela ordem aí, Jurandir, o próximo. Sergipe, em seguida Santa Catarina. Maranhão também está querendo, né? Então, Sergipe, por favor. Sergipe. Alô, Sergipe. Ok, bom dia a todos. Quem fala? Gostaríamos de parabenizar o Ministério da Saúde, o CONAS, o CONASEMES. Quem está falando? Tina Cabral, diretora de gestão de sistema da Secretaria de Estado da Saúde. Secretário Antônio Carlos, infelizmente, não pôde estar presente, ok? E nesse momento a gente gostaria de estar parabenizando todos vocês, Odorico, André, Leni, né, o CONAS, o CONASEMES, e dizer que nós estamos extremamente felizes de ver esse projeto estar sendo agora alvo do Ministério da Saúde através desse decreto que já foi publicado, né. Outra questão importante é que a gente lembra que em 2008, com a nossa reforma sanitária e gerencial do Sul Sergipe, nós publicamos a Lei 6.345, que é essa lei da reforma sanitária, e a gente já traz no nosso arcabouço o contrato de ação pública, em consultoria com nossa querida amiga Leni, que a gente fica feliz de revê-la, Leni, aí na mesa. E nesse momento também a gente gostaria de lembrar o quanto foi importante para o nosso Estado, o nosso contrato de ação pública, por ter sido assinado pelos 75 secretários municipais de saúde, os 75 prefeitos do Estado, governador e secretário de Estado. Isso responsabiliza, na verdade, ele traz uma força muito grande, objetivamente trazendo um resumo do contrato de ação pública, é as responsabilidades sanitárias dos entes envolvidos, dos dois entes federados envolvidos, Estado e município. Isso é o grande avanço do contrato de ação pública. Ele tem no seu corpo o resgate e incorpora como um dos anexos o pacto dos indicadores, o pacto de gestão, que foi comentado, acho que por Beatriz, a importância dele, eu gostaria de lembrar que no nosso contrato aqui ele incorpora, e todos os anexos, como o padrão de integralidade, mapa sanitário e tudo mais que compõe o contrato de ação pública. Como ele é um contrato, ele fortalece as responsabilidades sanitárias, como é previsto em qualquer contrato. Não é algo que você simplesmente tem a intenção apenas, não é um termo de intenção. É um contrato em que pressupõe todas as obrigações contratuais de um contrato entre os entes, ok? Eu, mais uma vez, gostaria de parabenizar e dizer que a gente agora vai esperar um dos desdobramentos para a gente poder se enquadrar nesse processo. Parabéns, obrigada. O Acre pede também... Tá registrando. Então, o próximo é Santa Catarina e nós estamos registrando. Nome? Santa Catarina, Minas Gerais também quer se pronunciar. Ok, Minas também tá. Aqueles estados que queiram vão falando, que a gente vai anotando e chamando por ordem de inscrição. Então, agora Santa Catarina, por favor. Bom dia a todos. Aqui é Rosina, secretária adjunta. Trago o abraço do secretário Dalmo, que por motivo de viagem não se faz presente. Em nome do Dr. Odorico, cumprimentar os representantes da mesa e dizer da satisfação, em primeiro lugar, de que depois de 21 anos, praticamente, da instituição da Lei 8080, nós temos aí a coragem de forma equivocada ou não, com alguns acertos e algumas discussões que precisa retomar, de estar publicando o decreto que regulamenta a Lei 8080. Eu gostaria de endossar as palavras do nosso colega Renê, do vizinho estado do Paraná, que fez algumas considerações pontuais para que a gente não se torne repetitivo. Mas não posso deixar de manifestar a preocupação com relação ao artigo 9º do decreto, que deixa a porta de entrada, principalmente no parágrafo único, bastante em aberto. Nos preocupa essa fragilidade. Acho que a gente tem que
manter a discussão em aberto para que possamos eventualmente corrigir erros ou equívocos que a gente possa estar cometendo no decorrer do processo. Mas é uma construção como o SUS vem vindo desde o início. Eu gostaria também de parabenizar, principalmente no aspecto do artigo 28, que fala da questão dos medicamentos. Nós acreditamos que a parte da judicialização do medicamento hoje, isso vem contribuir com os nossos processos. Acreditamos que a discussão deve permanecer em aberto e o decreto é uma construção, e parabenizar mais uma vez pela iniciativa. Muito obrigada pelo tempo e a disposição. Maranhão. Obrigado. Maranhão. Santa Catarina, Maranhão. Maranhão. Essa telinha amarela. Maranhão. Maranhão, tudo bem? Bom dia, Dorico. É o Márcio. Os demais secretários já ilustre mesa que está nos ouvindo. Parabenizar o Ministério da Dorico, Saúde. desliga o seu microfone. E a Presidência da República pela iniciativa da regulamentação após 21 anos da Lei 8080. Dizer ao Dorico que o secretário Murat, que hoje está no interior do Estado, faz questão de reforçar o compromisso assumido junto ao CONAS, hora cumprido de constituição das 19 colegiados de intergestores regionais, das comissões de intergestores regionais, e preocupa-nos somente nesse momento quanto a esse processo, aproveitando que a doutora Leni está na mesa, os desdobramentos quanto à judicialização. No dia 7 e 8, temos aí em Brasília uma reunião do Conselho Nacional de Saúde sobre esse tema, e eu acho um momento importante para que também se inicie o debate com o Judiciário sobre os desdobramentos todos, a nova interpretação, face agora à regulamentação de muitos aspectos que diariamente os Estados são acionados e que, eventualmente, agora nós temos uma nova visão legal e jurídica sobre esse processo. Mas acho que nós, constituímos o corpo aqui da Secretaria e com esses anos todos trabalhando com o nosso Sistema Único, estamos, de certa forma, confortados que finalmente saiu o nosso decreto e esperamos agora que a gente possa, e vamos com certeza, operacionalizá-lo. Obrigado pela anuência. Acre. Obrigado, Márcio. Vamos. Parabéns, Márcio, pelo Maranhão ter construído os CGRs. Então isso é um passo importante e quero parabenizar você já pela iniciativa. Agora é CIRRA, né? Colegiado Intergestores Regionais. Já nasceu, já sendo batizado com o novo nome. O Acre agora, por favor. Acre. Boa tarde, inclusive aqui no Acre também, já é de tarde. Queria cumprimentar aqui em nome da Prefeitura de Rio Branco, Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual de Saúde, temos a representação aqui da Secretária Sueli, cumprimentar o Dorico, André, rever amigos, Beatriz, Jorge, Renê, Jurandir, um abraço a todos, dizer rapidamente da nossa satisfação, da nossa alegria, parabenizar por esse esforço conjunto, que é mais um passo na direção da maioridade do SUS, como o Sola colocou com muita propriedade, e reforçar rapidamente esse sentimento de que esses instrumentos melhorarão sobremaneira a relação, principalmente dos estados e dos municípios, estabelece critérios, o mapa sanitário, a contratualização, são todos instrumentos que oferecem a possibilidade concreta de uma relação bem melhor entre os estados e os municípios. É nessa perspectiva que, na leitura rápida que fizemos aqui antes da videoconferência, parabenizar e dizer que temos aí um trabalho adiante, um esforço no sentido de rapidamente nos apropriarmos disso tudo e implantarmos aí nos próximos 6 meses esse novo formato, que é mais um passo e extremamente importante para o nosso Sistema Único de Saúde. Muito obrigado. Obrigado, Acre. Minas Gerais, por favor. Acabou os inscritos, viu? Minas Gerais é o último inscrito. Se mais algum estado quiser se inscrever,
É importante. Minas. Dorico, a Anaíde, como secretária executiva da Comissão Intergestores Bipartite, estou vindo acompanhando junto com o doutor Antônio Jorge toda essa discussão do CONAS. Gostaria imensamente de agradecer pela participação e, ao mesmo tempo, parabenizar. Tivemos ontem o privilégio de estar aqui junto no evento que nós estamos promovendo junto com o CONASEMES, num seminário onde a Mônica participou, junto com o João René, no caso, que é o nosso apoiador do Ministério, e já discutimos um pouco sobre a questão do decreto. O doutor Antônio Jorge solicitou que nós estivéssemos aqui presentes, está aqui acompanhando a doutora Letícia, como nossa subsecretária de regulação, que tem um questionamento a ser colocado em nome do doutor Antônio Jorge. O mais agradecer realmente pela colaboração de todos aí, dar parabéns à mesa pelo trabalho brilhante que está sendo realizado em conjunto para que a gente possa crescer aqui, juntamente com os nossos 76 colegiados, no caso agora intergestores regionais, que para a gente são as nossas CIBs micro-regionais. Muito obrigada e parabéns para todos nós e muito trabalho pela frente aí. Bom dia a todos. Dorico, saúde. Ceará gostaria de falar? Quem é? Quem? Ceará. Bom dia a todos. Ceará. Minas continua, por favor. Aguarde só um pouquinho. O Ceará dá sequência. Não, Minas vai continuar. Bom dia é um a questionamento todos. que está sendo colocado. Bom dia. Meu nome é Letícia Campos, subsecretária de Regulação em Saúde. Estou aqui representando o doutor Antônio Jorge, que hoje está em viagem pelo interior. E, na verdade, desde ontem, nós estamos nos debruçando sobre o conteúdo do decreto. Consideramos que Minas Gerais tem um campo fértil para aplicação das ferramentas e instrumentos propostos pelo decreto. Nós temos um PDR bem constituído e outras ferramentas e instrumentos de gestão que nos dão a esperança e a perspectiva positiva de que a proposta do Ministério, com a qual nós estamos extremamente com expectativa muito grande, extremamente satisfeitos, em que a gente possa implementá-la de uma forma eficiente no tempo mais breve possível. Na verdade, o contrato organizativo ele se apresenta para nós como uma ferramenta, como um instrumento muito interessante, se apresenta como a materialização mesmo daquilo que é preciso que se faça para que a gente constitua as redes de atenção de forma solidária, de forma eficiente. Na verdade, o que eu teria para questionar é o detalhamento desse contrato organizativo, né? Se cada estado vai trabalhá-lo de uma forma individualizada, seguindo essas grandes diretrizes, ou nós vamos prosseguindo esse trabalho conjunto nas CITES e na tripartite, ele será formulado de forma conjunta. Essa é a minha pergunta e desde já agradeço. Obrigado. Dorico. Vamos passar para o Ceará. Dorico é Alô? Ana Schneider do Rio de Janeiro, Ana Schneider. Oi, Ana. Ana, depois do Ceará. Pode falar, Ana. Bom dia. Jurandir está fazendo o controle. Ceará O Ceará está na linha? O Ceará está na linha? Essa imagem do Rio que está aparecendo é da Secretaria de Estado. Nós estamos aqui com um ponto no município, na prefeitura. Município do Rio. Muito bem, pode continuar. Município. A gente está aqui no espaço do nosso glorioso CIEVES aqui. Bom, Dorico, bom dia. Em primeiro lugar, quero parabenizar, como todos os outros, e para não ficar repetitivo, acho que temos muito mais avanços do que retrocessos. Pelo contrário, pela primeira vez a gente vê uma legislação que mostra exatamente a porta de entrada preferencial do sistema. Achei que isso foi, assim, fabuloso. E quero cumprimentar o Ministério da Saúde por todo esse esforço de regulamentar a lei 21 anos depois.
Mas, assim, me preocupa um ponto, principalmente em relação aos prazos do planejamento e a programação, que não foi dita desta forma como programação, mas em relação à necessidade de serviços. Como que a gente vai levantar essa necessidade? Vamos usar os critérios, os parâmetros da 1101, teremos um novo a ser elaborado e apontado pelas diretrizes do Conselho Nacional, como que ficaria isso? E a outra coisa que me preocupa é que, apesar da gente ter um projeto de lei que vai estabelecer e unificar as eleições no território do nosso país, nós ainda temos tempos diferentes de gestões locais e estaduais. E esse ponto de planejamento, esse prazo ser dado pelas CIBs, eu acho que não é muito adequado. Acho que a gente tem que respeitar os prazos dos municípios e dos estados de construírem seus planos plurianuais e as suas legislações orçamentárias. Então, seria objetivamente esses dois pontos, e quero parabenizar ao Ministério da Saúde, ao CONAS e ao CONASEMS por esse esforço conjunto, né, e essa ousadia de regulamentar uma lei 21 anos depois. Bom, agora eu vou passar para o Ceará. Ceará. Bom dia, nós gostaríamos de cumprimentar a todos que estão nessa reunião, em especial o Odorico, a Leni, o André, né, o Jurandir representando o CONAS e também o CONASEMS e todos os outros parceiros dos estados que compõem o SUS. Dizer que o nosso secretário não pôde estar presente porque está num esforço muito grande de expandir a rede estadual de saúde, um esforço muito grande que o Ceará está fazendo de expandir toda a nossa rede de saúde no nível especializado, no nível hospitalar, para justamente acabar com os vazios assistenciais que existem no Estado. E está requerendo um grande esforço do governo estadual. E nós estamos aqui, enquanto Escola de Saúde Pública, né, porque é um compromisso nosso com a gestão do Estado de rapidamente divulgar e discutir esse novo decreto com todos os municípios, com todos os componentes do SUS, e dizer que consideramos que é um grande avanço, né, porque esclarece, porque formaliza a participação de cada ente federado no processo de concretização das ações do sistema de saúde. Então, queremos registrar a nossa alegria com mais esse avanço, né, e continuar aí como parceiro do sistema. Bom dia a todos. Obrigado, Ivana. Eu acho que, já estava conversando aqui com o André, eu acho que vai ter que ter realmente uma colaboração importante do DAI, Departamento de Articulação Interfederativa, com o conjunto das escolas técnicas do SUS, no processo de internalização que vai ser preciso ser feito nos estados, em todas as questões que estão ligadas ao decreto, principalmente na questão do contrato e na articulação dos mapas sanitários. Então, muito importante, e obrigado aí pela iniciativa da Escola de Saúde Pública do Ceará. E depois o André vai estar fazendo todo esse contato. Então, como não tem ninguém mais inscrito, nós estamos inclusive com um teto aqui de até 1h30 na sala, eu vou passar imediatamente para a Leni. Eu teve um conjunto de questões que foram colocadas, e tem algumas questões que foram colocadas pelo Renê, que eu acho que, por todos vocês, que eu vou falar um pouco, mas eu vou passar para a Leni e depois a gente... Oi, alô? Quem é? Tocantins. Elisângela, secretária executiva da CIB. Pode falar, Elisângela. Na realidade, já que você vai fazer um apanhado, fazer mais uma contextualização a respeito do decreto, eu gostaria que você incluísse, contextualizasse mais o papel dos colegiados, antigos colegiados de gestão. Sei que o decreto ele vem reforçar a importância dos colegiados e certamente também ele está trazendo uma participação maior dos gestores e dos técnicos das secretarias nesses âmbitos regionais. Então, que você contextualizasse um pouco mais a respeito do papel deles,
com esse decreto, como que isso vai se articular com a CIB, a CIB a nível dos estados, né, de uma maneira mais efetiva. Aqui no Tocantins nós temos os colegiados montados, atuantes, mas a gente ainda percebe um certo, talvez não uma participação tão efetiva quanto é necessária, e a gente sabe que o SUS tende a crescer com a participação mais efetiva e uma gestão realmente interfederativa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Ok, obrigado, Tocantins. Bom, eu vou passar imediatamente para a Leni e em seguida a gente vai esclarecendo as questões. Evidentemente que eu quero aqui já de antemão agradecer, já considero essa videoconferência um sucesso e eu estou cada vez mais convencido que nós temos que utilizar mais essa ferramenta, porque num país continental como o Brasil, né, isso é fundamental para ir aproximando e encurtando o tempo de implantação dos processos. Então, essa é só a primeira de um conjunto de outras que nós vamos estar fazendo para discutir cada ponto desse que foi levantado aqui. Leni, por favor. Bem, boa tarde a todos. Agradeço aí alguns aí que me conhecem, fizeram alguma referência, o Sola, a Beatriz, a Tina, de Sergipe, que nós trabalhamos juntos na lei lá que ela se referiu. E querer dizer, antes de até vou tentar responder as questões que estão no decreto, que o SUS ele nasceu desde 1988 na Constituição como um sistema interfederativo. E a gente, durante um período, eu acho que não demos muito conta disso, né? E na medida em que se tentava dar conta disso, que foram criando todos os arranjos, né, da Comissão Intergestores e outras coisas que foram sendo realizadas, mas sempre com muita fragilidade do ponto de vista jurídico, do ponto de vista institucional. Então, acho que esse decreto vem, na realidade, da segurança jurídica, nas relações interfederativas através do contrato, e também da segurança jurídica e institucionalizar a questão dos colegiados, porque nascidos por portaria, eles, na realidade, são dotados de muita fragilidade. Porque, na realidade, o SUS, eu acho que ele tem extremas fortalezas formais, que a lei é excelente, a Constituição que trata do SUS também é excelente, e, na realidade, as fragilidades são fragilidades reais, da prática, do dia a dia, e muito centrada em portarias, que eu sempre fui uma grande crítica. Por isso que quando o ministro Temporão me chamou para perguntar o que eu achava que poderia fortalecer o SUS, eu falei que era necessário regulamentar a Lei 8080, então eu acabei sendo contratada via Fiocruz para fazer esse decreto que depois veio para dentro do Ministério e sofreu daí toda uma discussão com o próprio Ministério, com a Conasems. E eu gostaria de muito rapidamente tentar esclarecer alguns pontos. O ministro é o presidente aqui. Como? E a presidenta que decretou. Ah, sim, não. E acho, porque ontem até alguém me ligou para cumprimentar essa coisa, eu falei, o duro muitas vezes não é a gravidez, é o parto. E esse parto se concretizou e graças ao ministro, com toda a sua força, né, dentro do governo, que eu acho que demonstrou uma grande força, e também a própria presidente de ter percebido o grande valor que tinha nesse decreto para estar realmente consolidando, porque as coisas mais importantes já estão na Constituição e na lei. Ele vem ajudar a consolidar tudo isso. Eu gostaria de esclarecer algumas coisas ao Renê, vou ser bem rápida, que ele levantou a questão do acesso, das portas. Então, tem dois acessos ali que são diferenciados, que é o acesso especial, que são das pessoas que têm proteção, elas têm proteções especiais em leis, que é o idoso, a criança, a gestante, a pessoa deficiente, que tem leis específicas dando prioridade nos acessos. E o outro que ele se referiu, que são os serviços especiais de acesso aberto, que são aqueles serviços como o Sereste, como o serviço de AIDS. Esses têm um acesso aberto para aquele segmento daquelas pessoas. Então, ele foi pensado nesse sentido. Ele não tem que vir de novo pela porta da atenção primária, tá certo? Ele vai direto naquele outro acesso. Então, só para deixar claro
que esses serviços especiais de acesso aberto não é qualquer coisa, são aqueles específicos do tipo do Centro de AIDS, do Sereste e alguns outros que nós temos, né? A questão da lei também que o Renê se referiu, 12.401, na verdade não define padrão de integralidade, define sim algumas coisas da integralidade terapêutica, que é menor do que a integralidade não é só terapêutica, porque o terapêutico é o curativo, a integralidade, quando a gente fala, a gente está falando da prevenção, tá certo? E da recuperação da saúde, que é a Renases, que vai trazer, que é de ações e serviços de saúde. E o decreto estava sendo, depois de construído o decreto, quando ele estava em debate dentro do Ministério, com o CONAS e CONASEMES, a Lei 12.401 foi sancionada. E nós, então, tivemos o cuidado de olharmos a lei e trazer para dentro do decreto, porque o decreto regulamenta uma lei, não pode ir além dela e nem pode ir menos que ela. Apenas explicitar, e tivemos o cuidado de que fosse essa explicitação que realmente acabasse acontecendo. Acho que foi em Minas Gerais que perguntou do contrato. Eu gostaria muito de dizer que a estrutura do contrato será uma estrutura nacional, os conteúdos serão conteúdos estaduais, municipais e da região. Tá certo? Então, não vai ter, não é um contrato de adesão que o Ministério vai fazer, vai chegar lá, as pessoas vão assinar embaixo. Se fosse isso, nem a gente adiantaria estar fazendo esse contrato. Na realidade, a estrutura dele vai ter uma estrutura que vai ser igual para o país inteiro. Agora, os seus conteúdos são conteúdos que têm que refletir as realidades do Estado, do município e da região. E também fizeram uma pergunta dos prazos da programação, PPA. Isso já existem leis, o decreto não altera lei nenhuma, o decreto não altera lei, não pode alterar lei, nós vamos continuando seguindo os prazos previstos nas leis a respeito de PPA, de LDO, de todos esses outros documentos que dizem respeito a planejamento, a programação, essa coisa toda. E por último, o colegiado de gestão, ele na realidade está extremamente reforçado, né? Dentro do decreto, porque tanto a CIT, a CIB e agora que era CGR ficou CIA, eles estão extremamente reforçados, porque agora eles estão institucionalizados. E o Renê, que ficou preocupado com aquela questão de que os entes federativos podem ser representados por suas entidades associativas, que é o CONAS e o CONASEMES, e primeiro o decreto não poderia dizer que devem ser, porque jamais o decreto poderia impor a ente federativo que ele se fará representar assim o assado. Não seria possível, a gente estaria ferindo o artigo 18 da Constituição. Então o que ele pode é uma escolha do ente vir através dessas entidades associativas, né, que são tão reconhecidas hoje, que é CONAS e CONASEMES. Também dá uma força para CONAS e CONASEMES, né, que eles podem estar representando, se o ente federativo, que é maior do que as entidades, né, se quiserem, e que hoje já é uma coisa consagrada. Então, acho que era isso, e queria agradecer a atenção de todos vocês, e acho que a gente começa uma fase de tem grandes novidades, na realidade tem grandes segurança jurídica, grandes institucionalizações, e a grande novidade que realmente existe é padrão de integralidade, que até hoje nós não tivemos coragem de fazer, e o contrato organizativo, que nós não tínhamos. A região de saúde já existia, não estava configurada, rede, né? A gente também nunca teve coragem de definir portas de entrada, mas a gente sabe que tinha que ter portas, mas coisas novas que surgem são, na realidade vai ser o contrato, eu acho que é a Renases, que é a coragem de definir padrão de integralidade, que todo país do mundo faz isso, que tem acesso universal, e a gente não teve coragem de fazer, e está aí a judicialização e o judiciário achando que cabe tudo aquilo que alguém puder pensar que quer dentro da área de saúde. Era isso, meu Deus. Ok, mais alguém? Bom, eu só queria rapidamente, em relação a essas questões que a Leni falou, e principalmente em relação às questões do Renê, o Renê coloca a questão, as portarias do pacto. Eu acho que a questão das portarias do pacto, elas vão sendo discutidas no processo da tripartite, e evidentemente que eu acho que o que nós temos ainda é muita portaria para revogar, que nem estão mais valendo. Então, eu acho que o decreto vai propiciar aí um enxugamento, né, nesse processo. Né? Eu acho que gordura isso é uma coisa, zero. Gordura zero.
Aliás, ultimamente andaram perguntando se eu estava fazendo parte do programa, se eu sabia alguma coisa sobre o programa Obesidade Zero do Ministério. Eu não posso fazer, eu não sou a pessoa mais indicada. Né? Mas então o Gordura Zero nas portarias eu vou defender, tá certo? Pronto, nossa querida presidente da UNASUS. Eu não sei se tem falado. Assim, a questão do financiamento permanece o que já está. Vocês pretendem fazer alguma forma de decreto para a questão do financiamento, que ele, dentro da lei, já tem a questão definida do financiamento, mas acaba que o financiamento do SUS, ele hoje está mais regido pela portaria, né, os detalhamentos de como ele deve estar na 204, do que na lei em si. Existe ainda, agora já saiu o decreto regulamentando, tem ainda alguma questão, isso poderia ser por decreto ou vai permanecer em forma de portaria mesmo, assim, seria isso. Bom, em relação à questão do financiamento, veja só, nós temos o artigo 35 da Lei Orgânica, que eu acho que é um grande desafio que a gente aplicar esse artigo. Agora, eu acho que a questão do financiamento, eu acho que ela, nessa perspectiva colocada por você, ela tem dois componentes importantes. Um é a partilha do recurso. Eu acho que parte da questão da partilha, ele começa a ser desenhado para dentro do contrato organizativo da ação pública. Ou seja, aquele conjunto de portarias que define os incentivos para a composição dos tetos, eles começam a se diluir e eles vão para dentro do contrato organizativo. Então esse é o modus operandi da transferência, que ele é fundo a fundo, que historicamente, como é que se compõem os tetos? Chegou um momento que a gente tinha 115 modalidades diferentes de receber dinheiro. Por quê? Cada dinheiro vinculado a uma portaria, vinculado a uma caixinha que a gente chamou, né? O pacto transformou as caixinhas em 5 caixotes. Só que o problema de 5 caixotes, cada caixote com suas caixinhas dentro. A minha sensação que eu tinha é que a gente tinha aquelas bonecas russas, a matriosca, né? Você tira uma matriosca, depois tira outra matriosca, depois tira outra matriosca, e aí você tinha um conjunto de matriosca aqui. Aquilo ali é o teto de cada município, né? E o secretário fica desesperado, porque às vezes ele tem dinheiro numa matriosca, mas outra matriosca está vazia, e ele não sabe como botar dinheiro de um canto para o outro, e a população morrendo. Isso, tá certo? Isso aconteceu e acontece no dia a dia. A ideia nossa é que isso... e por que isso foi construindo ao tempo? Porque se criou uma cultura dentro do Ministério da Saúde, e aí é uma coisa estranha, que cada governo que entra tem que induzir um conjunto de políticas. Essa indução de política, e aí eu sempre dizia, quando eu defendi o pacto, e por isso que às vezes eu acho que houve exagero no pacto, que eu acho que o pacto tinha que ser 3 palavras. Todo gestor tem que ter vergonha na cara. Pronto. Eu acho que é a coisa mais importante. O que é vergonha na cara? É fazer o que tem que ser feito. Não precisa mais você ter uma portaria para definir um conjunto de coisas que já precisam ser feitas. E isso, na realidade, terminou trazendo uma série de, digamos, perversões no sistema. E você foi criando portarias e portarias e portarias, e isso fragmentou o sistema que era para ser único. O sistema já é fragmentado porque é em 5.565 municípios. Mas cada linha de cuidado, cada rede assistencial tem que ter. Isso nós não vamos sair disso por enquanto. Nós vamos ver a transição. Onde é que vai abrigar tudo isso? No contrato organizativo da ação pública. O próprio pacto será falar uma coisa? Sem dúvida, porque isso é um aprimoramento do pacto. Porque nós estamos criando o conceito de rede interfederativa, que é uma rede política de entes da federação para uma definição, né? Embora a Leni fale que a regionalização já existia, mas ela não estava dada como tal. Né? O SUS é uma rede regionalizada e hierarquizada de saúde. Isso é o que está, mas não estava. Então, eu acho que fica claro isso. Agora, parte do financiamento também vai estar definido na emenda constitucional 29. Eu acho que o nosso esforço agora é que a emenda constitucional seja resolvida. Nós temos que limpar essa pauta. Essa pauta cria um fator de confusão no processo de gestão.
né? Nem que a gente não consiga o que a gente quer, mas nós vamos ter que limpar até para a República entender o seguinte, já foi feita a emenda constitucional 29, agora vamos ter que discutir o recurso. Então, eu acho que é isso. Acho que a Leni quer falar. Então, é a questão do artigo 35, que realmente seria ótimo, mas nós entendemos que ele pode ser implementado, como ele está na lei hoje, por um consenso na CIT. Então, pode-se discutir dentro da CIT, se fazer um consenso de como vai fazer a partilha do dinheiro, conforme está no 35 e para dentro do contrato. Então, a gente entende que a CIT vai poder dar conta de resolver a questão da regulamentação do 35. Eu acho que, inclusive, a questão o próprio regimento das comissões, elas têm que ser feitas nos estados, né? E o COAP, ele vai passar agora por um processo de detalhamento. Né? Isso que a Leni falou, o André está, juntamente com a equipe do DAI, com os vários estados, CONAS e CONASEMES, fazendo um conjunto de rodadas de amadurecimento do processo do contrato, e nós vamos construir esse contrato que vai ter, digamos, essa estrutura nacional, mas ele vai ter a cara de cada região, senão não tem sentido. E aí o mais importante é que nós vamos passar por um processo de pactuação na tripartite desse contrato nacional. As bipartites vão definir o padrão estadual e, na realidade, o peso vai ser os colegiados regionais. Os colegiados intergestores regionais. Eu acho que isso é o fortalecimento. É isso mesmo, colegiado? Intergestor. Eu falei o quê? Colegiado. Comissões. Explica por que não comissões. Era colegiado. Olha, aí foi uma boa briga da Lourdes com a gente, mas a Lourdes ganhou. A Lourdes ganhou, ela nos tratorou. Porque na realidade a gente estava defendendo colegiado, que a palavra colegiado tem mais peso. Mas como a lei dos medicamentos, que é a lei 12.401, criou, reafirmou a comissão, aí ficou comissão do decreto. Lúcio, você ganhou essa daí. 1-0 para você. É que comissão é muito pequeno. Comissão tem começo, meio e fim. Colegiado, gente, olha, federativo tem muito mais queria tempo. Aproveitar e agradecer a todos os estados. Um abraço carinhosamente a todos vocês. Eu quero uma salva de palmas para todos os estados aí. E dizer que nós vamos estar exercitando mais videoconferência e vamos estar disponível para qualquer dúvida. A equipe da SEGEP, o André Luiz, o CONAS e o CONASEMES, os escritórios aqui de Brasília e os COSEMES à disposição de vocês para as dúvidas. Então isso é importante. Aproveitar e lembrar que a gente vai estar também debatendo isso, né, Lindo? No Congresso do CONASEMES. Eu quero aproveitar que o Congresso, o dia 8 do Congresso do CONASEMES já vai ser um espaço privilegiado para que a gente vá tirando as dúvidas do Congresso. Um abraço a todos.